Olá, estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola de hoje é um programa especial. Temos aqui conosco um dos maiores comunicadores da imprensa esportiva de Santa Catarina, o repórter, narrador, comentarista Miguel Livramento. O programa vai ser muito bacana. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores, é rapidinho e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. E para o programa de hoje, com Miguel Livramento, temos aqui, como sempre, Carlos Eduardo Falkowski, tudo bem? Bem, tô tranquilo. Preparado para o programa? Programa de responsabilidade. Isso. Preparado. Maravilha, que bom. Conosco também, Rodrigo Titerix, o presidente. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Maurício. Um prazer aí estar dividindo a mesa com, se não o maior, né, um dos maiores influenciadores do futebol catarinense desde aquela época. Quando não existia influenciador, a palavra, Miguel já influenciava. Já demitia, já contratava, já mandava o treinador embora. O homem era um espetáculo. É isso. E agora vamos recebê-lo oficialmente. Obrigado, Miguel, pela tua visita aqui, por ter aceitado o nosso convite. E tenho certeza que vai ser um programa muito bacana. Da nossa parte, uma reverência e uma homenagem à tua trajetória como narrador, como comentarista e repórter. Um abraço a todos, obrigado pelo convite, foi bom. Frio, né, mas fazer o quê? Friozinho. Compromisso é compromisso. Estamos aí à disposição, fico aqui à disposição de vocês. Perguntem o que quiser, que eu respondo o que puder. Boa. Maravilha. Só faltou começar com minha gente amiga, né? Isso aí é no texto, aí marcou, né? É isso aí. Alô, minha gente amiga, bom dia. Oi, turma. A nossa carinhosa saudação é que, além de repórter, que eu fui há 50 anos atrás, na Rádio Jornal A Verdade, comecei em 72. Além de narrador e hoje comentarista, eu tive um programa das 10 ao meio-dia. Na Guarujá. Não, em todas as emissoras da capital, todas. Eu trabalhei em todas. Na época, comecei na Rádio Jornal A Verdade, depois eu fui para Guarujá. Na época, em 78, eu fui para Guarujá. Ser contratado pela Guarujá naquela época tinha uma disputa muito grande. Guarujá e Diário da Manhã. A Diário, que hoje é CBN. O CBN é o nome fantasia, né? Claro. Que ainda é Diário da Manhã. E na época tinha uma disputa muito grande entre Diário da Manhã e Guarujá. A Guarujá, o doutor Raderbal Ramos da Silva, PSD, né? E influenciava, pagava a Guarujá. A Guarujá era para fazer política para ele, no caso, né? E a rádio do meu coração. Antes que vocês... a rádio do meu coração, a rádio Guarujá. E muita gente, né? Primeira revelação. E tinha a Diário da Manhã, que era dos Bornhausen, né? E que era o denista. E aí a Diário da Manhã se interessou por mim. Aí a notícia correu, tá? Agora já me contratou em 78, sabe? Eu fui contratado pela Guarujá em 78, depois saí, fui para Diário da Manhã, fiquei tempo lá, depois aí veio a Rádio Guararema. Guararema, isso. Aí um dia me telefonaram, um cara que era meu diretor na Diário da Manhã, na RBS, que eu fui primeiro pro Jornal do Almoço, né? Em 82, 83. Dividia lá com o Alfredo. Dividia lá com o Alfredo. Alfredo Alberto. Alfredo Alberto. E aí eu
me ligaram, o diretor que era da RBS, foi para Guararema. a RCE, É isso, é. e aí me ligou, queria almoçar contigo, nosso diretor, não sei o quê. Eu pensei, porra, vou sair da RBS para ir para RCE, não tem a de cultura na época, a TV Cultura. Aí fui ouvir, aí eles, nós temos um projeto aí, era o Vanderlei Zenatti, que era o diretor. Tem um projeto aí, vai ser inaugurado o ano que vem, a Rádio Guararema, e, nós queremos te contratar para fazer das 10 ao meio-dia e para transmitir o futebol na Guararema. Nós vamos fazer uma equipe. E eu estava meio... Que ano isso, Miguel? Que ano foi isso? Em 85. 85. Eu estava como um peixe fora d'água, porque o cara que é viciado em futebol e narrar futebol, isso aí fica sempre, sabe? O cara não perde. Só se ficar mudo, uma coisa qualquer, mas ele não perde. Aquela tesão de fazer. E eu estava na Diário da Manhã, não tinha futebol. Eu estava só fazendo o Jornal do Almoço e fazia das 10 ao meio-dia na Diário da Manhã. Era líder em audiência. Esse teu programa foi sucesso absoluto. Miguel Livramento. Sucesso absoluto. Era assim, cara. E aí, eu ouvia, minha mãe ouvia, todo mundo E aí ouvia. acontece o seguinte, aí os caras me fizeram, nós fomos almoçar na Guaciara, lá no Estreito. Quando era ainda ali na frente da pracinha de Nossa Senhora de Fátima. Não. A Guaciara lá em... não, isso eu tô confundindo com o Rio falando com o Rio Isso, Sulense, não. A Guaciara é ali perto da entrada da Santa Catarina, que vai para Figueirense. Perfeito. E aí eu fui e os caras me fizeram uma Também proposta. vai fechar no final do ano já. Hã? Vai fechar no final do ano. Vai? Venderam tudo aquilo ali já. É mesmo? Alguém me falou, uma empresa aí que... uma construtora comprou aquilo tudo. Tudo aquilo ali. Vai acabar, os prédios, as casas vão acabar. Vou dizer tudo. Aí, eu fui almoçar com eles, tá? Por uma questão até de respeito a eles, né? Lá tem o Roberto, que a gente já tinha trabalhado junto com eles, uma época. Eu tinha pedido demissão, aí Aí chegou lá, o cara fala, o Vanderlei Zenatti falou para mim assim. Vamos supor que eu ganhasse 5 mil por mês na RBS. Eu tinha 2 empregos, na rádio e televisão, que era difícil. Eu pedi o dobro. E ele disse, não, tá certo. Porra, eu não pude dizer mais não. Mas não me arrependi, pedi demissão na RBS. Na RBS não foi tanto o difícil de sair. O difícil era sair da Diário da Manhã. Porque tinha um diretor chamado... Poxa, me falou o nome dele agora. Ele era o diretor, ele era viciado em rádio. O Fabian. Ismael Fabian era o nome dele. Ele veio do Rio, ele era gaúcho, uma programação espetacular. E ele media muita audiência. Ele passava no estacionamento. Aqui no lado da Americana ali, tem um estacionamento ali embaixo. Sim. Aí ele passava o rádio, estava ouvindo o diário. Media assim a audiência. E aí ele não queria me deixar sair. Isso. Eu nunca esqueço que eu estava em casa, aí eu pedi demissão, aí eu estava em casa, o Estácio Ramos, que faleceu há pouco tempo. Pai de Cocão. Pai de quem? Maurício, amigo nosso. Cocão. Veio ele do me Rio ligou. Grande, da RBS do Rio Grande do Sul para cá. Exatamente. Ele foi diretor da RBS. Aí ele me ligou, aí a secretária me ligou e disse: o Estácio quer falar com o senhor. Aí, vem aqui em cima, nós precisamos conversar. Acaba o RBS Notícias, 7 horas, eu estou livre, vem aqui, tá aí, eu fui. Eu nunca esqueço, cheguei lá, estava o prefeito de Florianópolis na época, era o Alcino Vieira. Tampão, né? Tampão. E ele estava esperando e eles me atenderam primeiro do que o Alcino para falar comigo. Mas aí não teve jeito. 85 foi o ano que depois foi eleito o Andrino. Isso. Aí eu tinha dado a palavra para o Vanderlei Zenatti, né? Não, tudo bem, assino, tá? E aí me fizeram uma proposta triplicando, mas fio do bigode, né? Embora eu não tenha, mas honro muito. A bronca. Sabe? Mas, ô Miguel, tu estás falando aqui já de um período em que tu trabalha profissionalmente. Como foi o teu começo? Cara, lá
Onde é que trabalhando lá tu na... nasceu e veio para Floripa? Eu nasci em Biguaçu, né? Nasci em Biguaçu. Eu vim para Floripa com 16 anos, porque eu nasci e fiquei em casa do meu pai. A história é assim, o meu pai era soldado do Exército e comeu a sobremesa antes do almoço. Aí eu nasci. Aí ele casou com a minha mãe, tá? Fiquei na época da cegonha, né? Fiquei na casa dos meus avós. Meus avós, fiquei lá na casa dos meus avós com a minha mãe, tá? Aí o meu pai veio morar no Estreito. Meu pai veio morar no Estreito, saiu do Exército, tá? Foi trabalhar numa oficina mecânica, ele era pintor de automóveis. E aí veio, e logo em seguida minha mãe ficou grávida do meu irmão. E aí voltou lá para Biguaçu para ter o segundo filho. E eu tinha, parece, 4, 5 irmãs, ela, tudo solteiro em casa, tá? O menino no colo, aquela coisa. Era uma viagem para Biguaçu naquela época, né? Hã? Era uma viagem a Biguaçu naquela época. Ah, na época era. Outro aí mundo. o meu avô era carroceiro. Meu avô vinha para Florianópolis trazer pó de café, que lá em Biguaçu tinha muitas fábricas de pó de café, café Leal, café Viríssimo, café não sei o quê, sabe? Fábrica de pó de café. Trazer para cá pro café Trazia Otto. de carroça, com aqueles toldos na carroça lotado, tá? Corria, já tinha clientela, né? Tinha o Café Otto ali na Mauro Ramos, não tinha? Não, o Café Otto, o primeiro Café Otto tinha o Café Otto, o Café Amélia. Isso. O Café Amélia era onde hoje é o Hotel do Amauri, lá É o Cambirela. é o Cambirela, ali Isso. era o Hotel Café Amélia, o Hotel Otto, na Mauro Ramos. Mas depois, no começo, as fábricas eram fora de Florianópolis, fora da ilha. Ali na Praia Comprida também tinha uma fábrica de café. Bom, e aí eu fiquei, meu avô, porque o neto é um filho com açúcar. Neto é um filho com açúcar. E aí, meu avô, tá, aquele negócio, menino, ficou. E a minha mãe, voltamos pro Estreito, né? Depois da quarentena da minha mãe, tá? Voltamos a morar no Estreito. E aí, meu avô ia sempre lá. E um dos dias que ele foi lá me visitar, ele fez a freguesia toda, com a carroça, entregando coisa, aí passou lá no Estreito. Eu me agarrei no pescoço dele, ele me levou. Tinha 2 anos. Ele me levou. Conto que eu fui sentado no colo dele, ele é bulieiro, né? E fiquei lá até 16 anos, morando lá. Aí vim para cá. Aprendiz de alfaiate. Queria ser alfaiate. Trabalhasse com quem aqui? Aqui eu trabalhei com o seu Melo, o seu Ademar Melo, era aqui na Jerônimo Coelho, ele tinha uma alfaiataria no 3º ou 4º andar, tem o Querência Hotel ali? Sim. Era naquele prédio ali. E aí eu vim para cá, era meio chucro, né? Não conhecia nada aqui, aí tinha que fazer, porque o aprendiz de alfaiate, ele é um office boy, na realidade. Ia comprar retroche, comprar linha, comprar intertela, comprar isso, comprar aquilo. E vai na calceira levar, porque o alfaiate não faz calça, ele faz paletó. Paletó, colete, a calça, ele corta e manda para a calceira. A calceira era a dona Nídia, lá no lado da maternidade Carlos Correia. Sim, lá na quadra da Mauro Ramos já. Ali naquela travessa ali. Do lado da rodoviária ali? Ou na outra? Na outra. Não, lá na perto da rodoviária. Isso, assim, da velha? Claro. É ali, mas ali tinha umas casas, assim, tinha uma fila de casas separadas só por como é que chamava? Geminada, aquelas casas geminadas? Exatamente, 3, 4 casas. E aí o Roberto morava ali, na época. E aí eu ia lá levar as calças. Isso anos 50, 60? Não, isso foi 60, ano de 60, começando o ano de 60. E aí, aí quando chegou uma época que aí eu trabalhei com o Erondino, que era o galã, que chamava galã aqui na Mauro Ramos. Trabalhei com o Haroldo Alfaiate lá no Estreito, foi a minha última.
E aí a alfaiataria começou a ir para o espaço, porque veio a roupa pronta. Veio a modelar. A modelar, que vendia sapato, meia, cueca, paletó, calça, colete e gravata, tudo. Camisa, tudo prontinho. A prestação, tudo pronto, a prestação. Acabou a alfaiataria. Eu Crediário, hoje, né? só pra ter curiosidade, eu hoje faço as minhas camisas de trabalho na alfaiataria. Do seu Carlos Pinto. Tinha o Carlinhos? Sim. Trabalhamos juntos. Tá ali em cima, perto da Havan, lá no final da Rio Branco. E tá lá a alfaiataria dele. Eu faço a camisa lá. Carlinhos, nós trabalhamos juntos. Se eu não me falha a memória, foi na alfaiataria de José Silva, famosa, que tinha ali na rua na rua Saldanha Marinho. Trabalhamos juntos. Carlinhos, elegante, sempre. E aí... Da alfaiataria para o rádio. Aí eu trabalhei... Aí primeiro eu passei pela Serramos. A Serramos era uma empresa que foi a primeira distribuidora da Volkswagen em Florianópolis. Opa! Ela lá no Estreito, na rua Coronel Pedro de Moura, onde hoje é o Banco do Brasil, lá aquele prédio, toda aquela coisa toda lá, era da Serramos, que era do seu Celso Ramos. Serramos S.A. Certo. Aí, eles tinham uma loja de eletrodoméstico na rua João Pinto, número 9, onde depois foi a Leão Tecidos, Sim. Por ali, lembra, né? E eu tinha um tio que trabalhava na oficina da Serramos, lá no Estreito, mecânico. E aí, tava eu parado, né? Trabalhando na alfaiataria, não dava mais nada. Aí ele assim, vai dar uma vaga lá na Serramos, de caixa, lá na loja da e depois virou Eletro Ramos. Mas na loja. Aí tudo bem. Aí eu fui fazer o teste. E porque a moça que trabalhava no caixa lá, ela casou e foi embora, não sei o quê. Aí eu passei e fui trabalhar lá. Fiquei 12 anos. 12 anos. Eu só saí quando a Serramos fechou. 12 anos. Eu entrei no dia 1º de agosto de 60. Lá. Trabalhei lá. Aí cheguei até a ser gerente de uma loja de estofados que tinha, que eles aí ampliaram, tá? E aí depois faliu a firma, né? Com a morte do seu Celso Ramos, né? Com a morte do Celso Ramos, uma pessoa especial. Serramos, na época, para vocês terem uma ideia, era um emprego, como se tu fosse um funcionário do Banco do Brasil. Todo mundo queria trabalhar, porque na época não tinha ainda o 13º, e eles pagavam o 13º, tinha participação de lucros, era uma empresa moderna para a época. Diferenciada. Diferenciada. E aonde é a Concap, lá debaixo da ponte, lá era o depósito, fogão. Aí veio a época da televisão, ele vendia o fogão, máquina de costura, piano, até piano vendia. Rádio era o que mais vendia, né? Na época, rádio. E foi aí que eu conheci o pessoal de rádio. Tinha a Rádio Guarujá, na João Pinto 42, e tinha a Rádio Anita Garibaldi, também na João Pinto 30, se não me falha a memória. E os caras passavam ali, eu queria ver os caras que falavam na rádio, que eu acompanhava, que a alfaiataria, trabalhava na alfaiataria com o rádio ligado. Aí fui para Serramos, ali na Serramos, o rádio ligado. Radinho. O rádio ligado ali, na frente. Não tinha ECAD naquela época, podia ficar ligado direto. Não tinha ECAD naquela época para cobrar das lojas. Não, na época era assim que Porque hoje cobra? Cobra. Se tu ligar a televisão ou rádio na loja, tu tem que pagar direitos autorais. Mas naquela época não. Na época não. Não sabia que hoje em dia era assim. Mas naquela época... E aí, um rádiozinho ali, porque o pagamento, geralmente, das prestações... O pessoal ia pagar. Era o crediário no caixa. Sabe o que é Kardec? Sabe o que é? Sim. Kardec. Aquela. Puxa a gavetinha Isso. aqui, o nome do cara tá ali, pois. Paga, cobra. Tá. O SPC começou assim, com Kardec, os nomezinhos ficavam tudo ali. Aí aí era até dia 10, dia 15, que dava muito movimento, depois não. Aí chegava às 5 horas, fazia o caixa, o movimento, mandava para Serramos no Estreito. E um dia. Eu tenho uns programas diferenciados para ouvir. E tinha um dia, eu estou ouvindo a Rádio Anita Garibaldi, e o Evaldo Bento, ele estava apresentando um programa, substituindo um outro lá que eu não me lembro quem era.
E aí ele deu uma notícia de que o Gama morreu. Isso foi em 71, 72. O Gama, eu já estava mais ou menos no final da Cerramos, a Cerramos já estava fechando, sabe? Aí ele deu uma notícia, o Gama jogou na ponta direita do Avaí no Azulão 70. Aí que o Gama morreu. E eu era viciado no Jornal dos Esportes. Não sei quem é que você conhece. Claro. O Jornal Cor-de-Rosa, claro. todo dia. Porque na época, assim, a gente dava meio-dia, fechava, ia em casa almoçar e depois voltava. Eu morava no Estreito, morava na Felipe Neves, ali pertinho do Campo do Figueirense, ali. Ia em casa, almoçava, pegava o ônibus lá 1h30, tá? E eu passava na banca do seu Becker, que é na Praça 15 de Novembro. Tu chegou a pegar a banca do seu Becker? Banca do seu Becker é aquela de frente, não, na descida, né? Não, era na praça. Na praça. Na praça, tinha a Praça 15, de frente para Felipe Schmidt, ali, famosa. Isso, ali. Ainda tem, né? Eu Não, não... a banca do Becker não... Tem ali embaixo, tem. Tem, Do lado né? dos taxistas ali, tem. Eu passava ali e comprava o Jornal dos Esportes. E eu tinha lido que o cara que morreu, o Gama que morreu, não era esse, era o irmão dele, que morava no Rio, morreu assassinado, lá, uma coisa qualquer. Eu passei um monte de telefone, liguei pro Evaldo. O Evaldo, eu conhecia bem o Evaldo, né? Passava do nada, conhecia assim, opa, tudo bem, passava ali. Tá? E aí ele comprou um rádio lá uma vez conosco. E aí eu falei para ele, ó, Evaldo, foi assim, não foi o que tu estava falando. Aí ele assim, peraí, dá uma notícia aqui no ar. Eu aproveitei o texto que estava no jornal dos Esportes. Que e li pra ele. espetáculo! Aí ele pegou e disse, Paulo, sabe que você pode ser um comentarista de rádio? Eu digo, não, comentarista eu não gosto, eu gosto de ser repórter. Eu nunca gostava. E aí, chegou um dia, nós fomos a Lages fazer um jogo, eu só tinha um microfone, na época a rádio... Tá, e do nada ele te convidou pra ir pra rádio, aí tu começou a ir na rádio? Não, aí acontece o seguinte, aí ele me convidou, foi fazer um jogo em Lages. A Rádio Anitta estava sendo vendida para a TV Cultura, tanto é que hoje é Rádio Cultura. Sim. A TV Cultura tinha que ter uma rádio, né? Tinha que ter uma rádio para divulgar essas coisas todas. E aí ela já estava no final. Aí ele foi fazer um jogo, pô, Miguel, eu vou sozinho para Lages. Pô, vamos comigo, comenta, me ajuda lá. Vamos, levamos uma maleta, já só uma maleta, não dava de fazer reportagem. E eu fui. E aí... Avaí, Figueirense, Inter, Miguel? Foi Internacional e Avaí. O Internacional ganhou de 1-0. O Áureo, que faleceu agora... Malivelli. Ainda jogava no Internacional de Lages, porque ele é lagiano, né? Jogava lá, 1-0. Tá? Frio. Fora a viagem pela 470 ainda, não tinha nem 282, né? Eu acho que não era pela 470, não. Eu acho que é pela Serra do Rio do Rastro. Eu acho que foi lá por baixo? Eu acho que era por lá. E nós fomos com a delegação do Avaí. Foi em 71. Nós fomos com a delegação do Avaí. Fomos e voltamos. E aí, cara, quando chegou no outro, aí chegamos de madrugada, né? De manhã em casa, tomar um banho e tá, vou trabalhar. Quando eu tô lá na minha mesinha lá, cobrando, entra o Brígido Silva. Adi Brígido Silva, um dos maiores dançarinos de Florianópolis ainda. Seu Adi tá bem. E poucos anos. É nosso grupo do Golfo, tá sempre com a gente lá. Um grande amigo Adi. Brígido é gente grande, um grande amigo. E aí ele entrou lá, eu tremi e digo, pô, o que é que esse cara vai fazer aqui? Comentarista famoso, tá? Foi lá me cumprimentar. Muito bem, não sei o quê, aquele jeito dele. Tudo educado, né? Muito super educado. Eu brincava com ele quando ele falava assim. Ele era professor também, dava aula lá em Biguaçu à noite, tá? E aí me incentivou. E aí veio o Flamengo jogar aqui. Flamengo e Figueirense no Adolfo Conde. Na época não tinha o Orlando Scarpelli, não tá. O Orlando Scarpelli tinha, estava mas não estava em reforma, né? Ele estava reformando para participar do Campeonato Brasileiro mais tarde, por aí. E aí veio o Flamengo, eu sabia tudo de Flamengo, flamenguista sabia tudo de Flamengo. Aí me deram um gravador, só tinha um microfone volante, tinha um repórter só, o Evaldo era o repórter. Eu gravava e levava lá no microfone do Evaldo para passar. Olha aí. Sabe? Tu vê aquele gravador mini cassete, mini esse cassete, tamanhozinho assim, tá? Ô Miguel, eu sei que a gente tem umas fotos aí,
vamos dar uma olhadinha ali na nossa TV. Pô, se falar em Flamengo, acho que tem uma, né? Tem um, eu creio que seja do Flamengo, né? Mas é um apanhado de fotos só. Isso aí já foi na Rádio Guararema. Não, eu acho que foi na Rádio Guararema isso aí. Tá novo, hein? Pinta de galã, né, Miguel? Eu chamava narrador da moda. Narrador da moda. Só fez novela, não? Rádio novela, não? Não cheguei. Eu acompanhava na década de 60, 65, por aí. Aí, o Liminha. Ó, o Evaldo tá aí, ó. Tá vendo? Eu tô como gravador, eu gravava e levava no microfone no microfone do Evaldo. O Evaldo tá aqui, o Liminha. Esse é o Liminha, famoso Liminha, meia cancha do Flamengo. Mas então, essa foto é desse dia que tu falou, que tu foi convidado. Exatamente isso. Aí eu fui lá no Adolfo Conde, eu gravava e levava, porque a rádio só tinha um microfone, volante. Sabe? Sim. É tudo com fio naquela época, né? Esticava tinha fio pra caramba. E tu fala Evaldo Luiz? Não, Evaldo Bento. Não, é o pai do Evaldo Luiz. O Evaldo Luiz também faleceu. Faleceu agora muito cedo, teve um câncer e faleceu. Mas esse aí era o pai dele. Esse aí porque eu achei muito parecido. Olha só, olhando. Essa foto aí tava frio, Bessa. Dalmo Bozano. Tá ali o Miguel ali ao fundo, ó. Isso aí foi no Scarpelli. Anos 70, né? Foi no Scarpelli, porque tem a coloninha ali ainda, parece, já né? Foi de 70, aí já tava na Rádio Jornal a Verdade. Olha a marca da drible. A beleza da bola, o cabelão do Dalmo. Dalmo não tinha barriguinha ainda, né? Sensacional, hein? Não tinha nada. Vamos fazer uma... Ele usava um cinto ali para... Olha só, o árbitro usando um cinto. Não, vamos dar um break. Ô, Miguel, e o Dalmo Bozano? Ele não era prepotente? Tu que convivesse com ele um pouco. Mas só me processou 2 vezes. Olha aí. 2 vezes processado. Aí, só para encerrar aquele papo, aí eu tava... acabou a Rádio Cultura, a Rádio Anitta, no caso. Depois de fazer aquela reportagem, aí eu recebi um telefonema da Rádio Jornal A Verdade, me convidando para ir para a Rádio Jornal A Verdade. Não, tudo bem, vou aí conversar. E fomos lá conversando. A rádio era do Padre Quinto Davi de Baldessá. O pai do Cacau, o Manuel de Menezes, e tinha passado a rádio para a igreja Nossa Senhora de Fátima, que era do Padre Quinto Davi de Baldessá. E aí eu fui lá, isso em 72. E aí eu fiquei lá até em 78. A rádio já tinha sido vendida. Família Baldessá, que vem lá de Urubici, se não me falha a memória. Baldessá. Não, ele era de Nova Veneza. Ele é de Nova Veneza. Nova Veneza. Mas ele, Nova tudo Veneza. Ali, né? Nova Veneza. Faleceu aí uns 3 anos atrás, o Padre Quinto. Também foi o cara que marcou na minha vida, porque eu trabalhava, aí fui para a Rádio Jornal A Verdade, chegava lá, aí acabou a Serramos, né? Serramos acabou. Aí acertei a minha saída lá, tá? E aí, aí vai para a rádio ganhava uma mixaria. Isso não dá para ficar. Eu vou trabalhar numa loja, porque aqui não dá para ficar. E aí ele me fez um acerto lá e que me dava o que eu ganhava na loja. Na loja. Aí dava para... Ficou bom. Ficou bom, deu para mim. Aí eu fiquei lá na Rádio Jornal A Verdade até 78. Não, e tu gostava de futebol pra caramba, já. Claro, pra ti era uma... Aí, a melhor dupla, com toda a modéstia, a melhor dupla de repórter que teve em Florianópolis foi Miguel Livramento e Carlos Alberto Campos. Carlos Alberto Campos, que dá nome ao ginásio ao lado do Figueirense. O Carlos Alberto Campos, ele era meu amigo, aquela tal história de querer conhecer o cara, né? Ele trabalhava na Guarujá, passava na frente da loja, aí um dia ele entrou lá, tá? Ficamos conversando, tá? E aí ficamos amigos. Ele comprou um jogo de sofá lá na loja, casou, tá? Comprou um jogo de sofá, ficamos amigos, tá? De vez em quando ele passava lá, trabalhava no Tesouro também, trabalhava no Tesouro do Estado, junto com o Berner Conceição. O tio do Lomaia também trabalhava no Tesouro. Esqueci agora o sobrenome dele. Era Lomaia também. O Berner era diretor de Figueirense, foi diretor de Figueirense. E aí o Carlos Alberto ficou meu amigo, ficamos amigos. Aí eu fui para a rádio. Em 1972, as emissoras de rádio de Florianópolis, tanto a Diário da Manhã como a Guarujá, pararam de transmitir futebol. Por que motivo? Porque os times da capital eram uma porcaria.
Não ganhava faz tempo. Coisa. Não ganhava nada. 30 e poucos anos. O Figueirense, se não me falha a memória, 30 anos. E o Avaí foi o último campeonato do Avaí tinha sido em 45 tetra, 42, 43, 45. E pararam. Mas aí... Tá. Agora eu quero fazer uma pergunta. Não. O cara foi, veio de Biguaçu, foi morar na Felipe Neves e virou havaiano. Isso aí é outra história. É outra história. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu ia dizer, em 72 quebrou o Figueirense, ganhou. 73. Não, peraí. Ali... Mas eles pararam de transmitir. Pois é. E a Rádio Jornal A Verdade Veio o campo transmitido. pegou a equipe toda das emissoras. Aí eu falei com o Carlos Alberto tinha 10, 12 anos de Guarujá. Porra, fomos lá para a Rádio Jornal A Verdade, cara, os caras estão pagando bem, tá, não sei o quê. Ele foi, né? Aí foi o Brígido, foi o Nilton César Viegas, foi o Murilo José, o Adilson Santos, formamos uma equipe. O da camisa amarela. Fomos o pai do Carlos Pai do Eduardo Carlos Lino. Lino. Aí formamos uma equipe de primeira lá, porque as outras não transmitiam, só transmitimos nós. Aí o Figueirense foi campeão, Avaí vice. Aí voltou tudo a voltar lá. Deram uma sorte, porque 4 anos seguidos, Cara, Figueirense vai. Nós tivemos a petulância de fazer de fazer um programa no rádio à meia-noite, 0 hora esportivo na Rádio Jornal A Verdade. E tinha audiência. Parava a cidade meia-noite. Ô Miguel, agora que tu falasse isso aí, me veio a lembrança aqui, uma passagem. Tu estava no momento em que o Luiz Henrique cria o hino do Avaí? Não estava, mas eu sei, o Luiz Henrique... Que eles foram cantar na rádio, né? Fernando Bastos, né? Fernando Bastos, mas não foi... Não foi, eu não me lembro, eu sei que eles foram na Rádio Jornal A Verdade, nós estávamos nesse programa da meia-noite, lançar o hino do Avaí. Eles foram lá lançar o hino do Avaí. O Fernando Bastos chegou, Miguelzinho, pô, foi o cara que... Lembro dele então, sempre. Tu tava? Claro, estava no programa. O programa era eu, o Carlos Alberto, o Adilson, e quando podia ir todo mundo, ia todo mundo. Mas só que era meia-noite, aquela época, meia-noite, pô, para eu. Ele é o pianço, né? Calma, né? A hora do pianço também. E aí ele foi lançar o hino do Avaí lá no 0 Hora Esportivo. Essa história é muito legal. O programa começou em 73, deve ser tido 74, por aí, 75, porque quando o Avaí foi campeão em 75, ainda eu acho que não tinha o hino oficial do Avaí. Tinha um hino lá que cantava, mas era um plágio de uma música que tinha, que você que falava, esse ano o campeão é o Avaí. Mais ou menos assim, não era o hino oficial. Sim. Sabe? Eu acho que não. Eu já falei aqui que o hino do Avaí é o mais bonito do estado, disparado. Como do Fluminense, é o mais bonito do Brasil para mim. Eu sou flamenguista. O hino do Fluminense é lindo. Eu tenho a curiosidade de vocês, nessa baita equipe que tu falasse ali nessa época, se transmitiam todos os jogos do Avaí Figueirense dentro e fora de casa também? Quê? Dentro e fora de casa? Sim, claro. Viajavam? Viajávamos. Chapecó era uma viagem boa de ir, né? Chapecó era uma viagem boa de ir. Era viagem, mas acontece que todo mundo... Mas era bom porque, na época, a Rádio Jornal A Verdade, eles pagavam, porque a rádio não tinha carro. E eu tinha carro, eu tinha um Fuscão na época. E os outros tinham carro. Viajava com o carro, ganhava a graninha como se fosse o preço de um táxi. Pô, Chapecó dava 500 quilômetros, era grana pra burro. Era viagem boa, pô. E foi depois eu vou chegar lá, e foi por causa da viagem a Chapecó que eu virei narrador. Olha aí. Sabe? Foi por causa da viagem. Mas antes de chegar narrador, a gente tem que saber por que o Miguel é havaiano, morando no Estreito. Olha, eu vou te falar, eu morava no Estreito, Biguaçu, no Estreito, e na época lá de Biguaçu não queria nem saber de Avaí, nem de Figueirense, quase não se falava. Torcia pro Vendaval, fala a verdade? Vendaval? Não, lá na época era o Najib Salum Futebol Clube. Najib Salum Futebol Clube. Lá eu vi o Avaí jogar pela primeira vez, o José Amorim, famoso baluarte do Avaí. O Amorim foi tudo, foi roupeiro, foi treinador, foi jogador, foi tudo no Avaí, presidente. E ele levou o Avaí para jogar lá. Não podia jogar com a camisa oficial, jogaram com a camisa branca, dessa de manga comprida social, sabe? Uma camisa assim. Mas não foi por causa disso. Eu sou flamenguista
E um time que eu tenho mais bronca, tinha, agora não, agora passou. Era o Vasco. Não, Botafogo. Botafogo ganhava tudo. Na época era o Botafogo. Esses caras de rádio aí, tinha hoje acho que ele está aposentado, claro, pela idade, o doutor Eleazar Miguel do Nascimento, era locutor da Rádio Guarujá. E na época, o comércio trabalhava, acho que ainda hoje, o comércio perto do Natal, trabalhava até 6 horas da tarde ou sábado. Não fechava sábado à tarde, né? Para Natal. E o campeonato carioca sempre era decidido na semana do Natal. E o Botafogo ganhava, ele passava lá e gozava. Claro. Miguel, não sei o quê, sabia que era flamenguista. É a bronca do Botafogo. Fui ver, eu trabalhava com o Haroldo Alfaiate, o Haroldo era presidente do Tamandaré, foi presidente do Tamandaré. Tamandaré no Estreito, na rua, ali no lado da rua Navegantes. Aí tinha uma sede ali. E aí o Tamandaré contratava um ônibus, o ônibus ia lá, pegava os jogadores, vinha para jogar no Adolfo Conde, campeonato da cidade. O Citadino era muito forte, né? O Citadino naquela época era muito forte. Tinha time para burro. Avaí, Figueirense, Paula Ramos, o Tamandaré, o Bocaiúva, que era da Marinha, o Postal Telegráfico, que era do Correio, o São Paulo, que era do seu Osni, o Atlético Catarinense, que era do Exército, que disputou com o Paulo Ramos em 59. Isso estamos falando de que ano? Isso é nos anos 60. E existia o Citadino e o Estadual. O estadual participava o campeão e o vice do Citadino. Do Citadino. Participava, porque não era todo o time que participava. Não era todos Sabe? E aí, em 59, foi o Paulo Ramos campeão. O vice-campeão foi o Atlético. E não chegou no Avaí ainda, Miguel. Aí eu fui lá para ver, entrava, eu não pagava, entrava com o pessoal do Tamandaré, e aí eu tô lá para ver o Tamandaré jogou na preliminar, e a principal era Avaí Figueirense, entrou o Figueirense, camisa preto e branco. Botafogo, daí. Já não... mas não foi só isso. Depois, tanto é verdade que eu tinha 2 cunhados que jogaram no Figueirense, o da Sica, que era meu cunhado, sim, e o Dailtinho. O Dailtinho, com 17 anos, eu levei ele para o Avaí. Aí eu peguei muitas amizades, morava no centro, aliás, eu trabalhava no centro, e o pessoal da Serramos era todo havaiano, porque Celso Ramos, né? Claro. Jogou no Avaí. E aí peguei muitos amigos que eram havaianos. Tá? Muito amigo que era havaiano. O tempo do Figueirense, eu atravessava a rua e não tinha nem muro, a gente tirava a madeira, onde é que as cabines, onde é que hoje entra a imprensa, o setor rádio Figueirense, aquilo ali era madeira. Aquela madeira, o contrário, assim, né? Em pé, aqueles pedaços de madeira, a gente já entrava por ali. Sabe? Mas aí não sei porquê, não tem explicação. É paixão. Aí depois eu fui ficando. E hoje, depois com o tempo, viajando com o Avaí, viajando com o Figueirense, eu fiquei assim, amigo dos caras do Figueirense, o Adairto foi um grande amigo que eu tive. O Sérgio Lopes, me respeita pra caramba, fita métrica. O Luiz Everton, um dia chegou para mim e disse, me leva quero ir pro Avaí, cara, porque aqui não dá mais. Aí falei com os caras lá do Avaí, levaram, ele viajou com aquela excursão que o Avaí foi campeão das Américas, aquele negócio. Teve tanta sorte que ele foi pro Avaí no ano que o Avaí viajou para as Américas, ele conhece tudo. Luiz Everton, o Caco, aquele pessoal todo virou. A gente viajou e a gente não perde aquele negócio de torcedor, sabe? Quando tu trabalha no rádio, tu tem que diferenciar. Claro que dá o dia que tem Avaí e Figueirense, que tinha Avaí e Figueirense no Clássico, claro que tu queria que o Avaí ganhasse, mas eu já tive jogos que eu torci para empate. Mesmo sendo havaiano, eu torci para empate, que era melhor para os dois e melhor para a minha carreira. Claro. Sabe? Claro. Hoje, por exemplo, Avaí e Figueirense estão numa baba desgraçada aí. É verdade. Estão numa baba desgraçada. Os caras não querem patrocinar, ninguém quer patrocinar transmissão de Avaí e Figueirense na rádio. Ninguém quer transmitir, ninguém quer patrocinar. Vou patrocinar aquela coisa, não quero.
sabe? E aí, Miguel, vem a curiosidade. Esse pessoal do rádio, eles externavam o time ou a turma ficava... Não, alguns sim, outros não. Não, todo mundo encobria, sabe? Tá. Tinha um que encobria. Pelo jeito de transmitir, pelo jeito de ser, a gente que vivia com eles, né? Nos bastidores e viagens, por aí, sabia, todo mundo. Claro. Sabia. Mas que se declarava, eu fui um dos poucos que me declarei. Acho que o próprio Evaldo se declarou também, o Evaldo Luiz, não? O Evaldo era figueirense. Doente, né? Doente, chato pra caramba. E vocês se pegaram uma vez, né? No corredor. O Polidoro disse que separou vocês dois. Não. A gente discutiu e o Evaldo, tanto é verdade, esse Evaldo que apareceu ali, o pai do Evaldo, depois me convidou, antes, quando a gente trabalhava no rádio, eu trabalhava ainda na Serramos, ele me convidou para compadre, eu batizei, eu com a minha primeira mulher, nós batizamos um filho do Evaldo, que depois veio a falecer, do Evaldo velho, né? Sim, do Evaldo Bento. Evaldo. Evaldo Bento, que depois veio a falecer, sabe? Mas a gente tinha muito pegas, porque quando tu é coordenador, eu era coordenador da equipe de esporte da Guararema, o Roberto era o chefe, mas o Roberto ficava no Morro da Cruz, né? Só ia lá às 6 horas, e eu estava lá das 10 ao meio-dia, fazendo das 10 ao meio-dia, depois voltava à tarde, aí eu coordenava a equipe, e aí os caras, sabe como é que é, reclamavam, tá? Sabe? Mas nunca chegamos assim a se pegar na porrada, não. Mas quase. Eu não podia brigar, né? Eu perdia, né? Pelo tamanho eu perdia para todos. Mas às vezes o baixinho é invocado, né? Falar em baixinho invocado, tu falou do Cuca, o Polidoro esteve aqui e disse que uma vez tu e o Cuca ficaram numa sala trancado para discutir um assunto lá numa viagem. Lá em Belém do Pará. Acho que ele te botou em cima da mesa para discutir contigo. Ele partiu para cima de mim. O Avaí tomou uma biabada forte. Não foi? Não. Uma goleada? Não, foi Eu tinha falado alguma coisa antes, né? O Avaí perdeu de 1-0 pro Tunaluso. E aí estreou um lateral pelo Avaí chamado Guilherme. Ele era de Belém do Pará. Mas ele ia de táxi e voltava de patinete, né? Ó. E não era patinete elétrico, era daquele. Sabe? E aí, e o cara tá tomando um banho de bola por ali, tá tomando um banho de bola, e o Cuca não tirou o cara, eu dei uma porrada. A mulher do Cuca ligou pro Cuca. Miguel tá bailando aí. Quando acabou o jogo, ele foi tirar satisfação comigo. O Polidoro era grande, né? O Polidoro ficou no lado, sabe? Mas ele engrossou. Aí depois ele veio me pedir desculpa, coisa. Aí a viagem, aí de lá nós fomos pra... Nós não viemos pra cá, nós fomos pra Belo Horizonte. O Avaí jogava com o América Mineiro. Ainda era no tempo do Estádio Independência, não era na Arena. Sim. Isso foi em 99. Antes da Série B do reforma. Campeonato o mesmo Brasileiro. lugar, só que era o velho ainda. Era o velho. Aí nesse jogo o Avaí ganhou de 2-1 nesse jogo. Foi uma vitória espetacular, não sei o quê. Aí tu elogiasse o Cuca. Não, claro. Nada a ver. Cada jogo é com cada Não era para elogiar. Nem era para elogiar. Tem coisas no futebol que a gente de rádio vê que não pode divulgar. Sim. Porque se divulgar vai dar problema para todo mundo. Vai dar problema para todo mundo. E naquele jogo realmente teve. Estávamos pela Rádio Guarujá. Foi eu pela Guarujá, 99, na Guarujá. Eu pela Guarujá, eu e o Polidoro pela Guarujá, o falecido Américo Vargas e o Paulo Branco, meu amigo Paulo Branco, pela Diário da Manhã, pela CBN, só. E nós ficamos no mesmo hotel que ficou o Avaí. O presidente era o Flávio Félix. E aí combinamos lá, o Avaí ia treinar no sábado, porque jogava no domingo. Aí nós combinamos, o Flávio ficou, também não foi o treino, o Polidoro, o Paulo Branco, o Polidoro e o Américo foram o treino. Quando eles voltassem, nós ia comer uma feijoada lá em Belo Horizonte. Tinha um lugar lá, não sei o quê. Aí ficamos. Acabou meio-dia, acabou o treino, vieram. Aí o Flávio perguntou assim, qual é o time? Aí o Polidoro disse, o time vai ser assim, 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 assim.
o Flávio disse assim, eu não vou mais almoçar com vocês. Vou almoçar aqui com a delegação. E nós fomos. E tinha chegado 2 jogadores, 2 zagueiros para o Avaí. Mas eles não foram a Belém do Pará. Eles chegaram, não estavam em condição ainda de Legal, tá? Aquela inscrição. Eles depois viajaram direto para Belo Horizonte e treinaram, só que não foram escalados. Aí o Flávio foi lá. Ficou naquilo. Quando chegou no dia do jogo, apareceram os 2. O Jean, um era Jean. O nome de um era Jean, zagueiro grandão. Fez um gol de cabeça nesse jogo, lá em Belo Horizonte. E o outro, cara, outro dia eu estava querendo me lembrar, até eu pensei assim, eu acho que o alemãozinho está querendo me pegar, porque eu estou esquecendo as coisas. Mas não, o que eu estou querendo... Com essa memória, o alemão não vai te mas pegar estava tão cedo, querendo não. lembrar o nome do cara. Ele faleceu agora, teve um... ele faleceu, no Rio Grande do Sul, era um zagueiro, já veterano, veio para o Avaí, ele faleceu agora, outro dia eu estava lendo aí que ele faleceu num acidente na fazenda que ele estava lá morava numa fazenda, tinha uma fazenda, Sim. né? Era um zagueiro aí que jogou no Grêmio Internacional, correu o Brasil todo aí, e os dois jogaram. Então foi o Flávio que escalou, sabe? Então tem coisas que... Não podia falar, mas tu sabia que foi o Flávio. Falar agora ele não... Agora já prescreveu. Agora você me processar, não tem problema. Ô, Miguel, uma coisa que me chama atenção, assim, que me lembro na época da juventude, assim, e aquele teu eclipse, que coisa linda, né, na cidade, né? Eu vinha falando pro professor agora. É isso. Aquele eclipse era uma sensação na cidade. É né? que foi em 96. 96. Era vermelho, né? Não, prata. Prateado. Não, vermelho é o do meu tio. Desculpa. Eu tinha o seguinte, tem histórias, né? Tem histórias. A gente ganhou um dinheiro naqueles bingos que tinha no Figueirense. Sim. Os caras chegaram de Joinville, foram lá na TV Cultura, um cara bem vestido, terno, gravata, bigodão, magro. Quando acabou o bola de jogo, na época, ele chegou na época da Rádio Guararema, ele chegou e olhou e disse, quero falar com Roberto Alves e Miguel Livramento. Aí a moça disse assim, espera aí que eles estão no programa. Aí o cara chegou e disse assim, vim aqui, quando nos atendeu, pois não, professor, porque temos vezes, quando tem uns malas que vão querer falar com a gente. Aí, eu sou Zé Otávio. Eu vim amando do presidente, do Valdemiro Schultz, que é presidente do Joinville. Eu faço aqueles bingão assim, aqueles bingos nos estádios. Joinville estava bombando, né? Bombando. E eu quero fazer aqui no estado Orlando Scarpelli, porque na ressacada, na época, para chegar na ressacada, tinha... Né? Costeirinha ali, a fila. Meu Deus. Aí tá, tudo bem. Aí o Roberto não deu muita atenção. Eu digo, não, como é que é? Tá. Ele passou assim. O problema é o seguinte, tem que acreditar na minha palavra, cara. Ninguém... Aí eu tinha... Não assino nada. Não, eu pago assim. Eu quero que vocês divulguem aí para mim, tá? Aí eu tinha uma agência de publicidade, na realidade era um bloquinho, ML Publicidade, para mim tirar, que eu vendia muita publicidade na época, e aí as emissoras tinham que dar A taxinha que ela... não botava na folha, tinha que botar dar uma nota fiscal. Isso. Tudo bem. Eu digo, vamos encarar. Roberto, vamos encarar? Vamos, não sei o quê. Tá. Aí acertei com o cara. Não, pô. Aí fui na RBS, a RBS não aceitou a publicidade. Não aceitou. Aí eu botei no meu nome. Se eu tiver que pagar, eu tenho que vender o carro. Aí botei no meu nome. Não, no teu nome tudo bem. No nome da tua agência tudo bem. Botei. Fui na Guarujá, a mesma coisa. Fui na Diário da Manhã, que era a mesma da RBS, e lá na TV Cultura, nós falamos com o diretor na época, e aí ele disse, não, vocês é que sabem, se vocês não pagar, vocês vão pagar, vou descontar de vocês. E nós botamos, e os caras não ficaram devendo um tostão para nós, sabe? E dava o nosso cachê. Se vender mais de 40 cartelas, se vender mais de 40 mil cartelas, nós vamos dar mais não sei quanto. Pô,
Aí ganhamos dinheiro ali. Te desce bem, Miguel. Boa. Ganhamos dinheiro, Boa. ganhamos dinheiro. Aquele tempo ganhamos dinheiro. E aí, nós resolvemos trocar de carro. Eu tinha um Cadete GSI. Opa, já era um carrão pra ele. Eu sempre tive carro bonito, Aí o bobo, né? Aí eu tinha um Cadete GSI. Tinha trocado, eu tinha um Escort XR3. Só carrão mesmo. E troquei pelo Cadete GSI. Aí eu vi uma papo que o Cadete ia sair de linha. Vamos trocar, vamos. Aí saímos, tu vê como é que é a coisa. Saímos dali, vamos lá no Epic Veículos, vamos. Eu e o Roberto, saímos, Roberto, eu quero comprar um Vectra. Eu digo, para mim é muito grande, eu não quero. Mas fomos lá. Chegamos ali, lá na Ivo Silveira, paramos o carro, cada um parou o seu carro na frente. Não me lembro qual era o carro que o Roberto tinha. Paramos o carro na frente, entramos na loja, ninguém veio nos atender. Mas que era do Epic Veículos. Pô, Miguel Livramento e Roberto Alves... Por tudo quanto é mais sagrado. Nós entramos, o Roberto abriu a porta do carro, um Vectra vermelho, abriu a porta do carro, olhamos, tinha 2 caras sentados, era do Epic, já estava em... Sabe, é por isso que faliu, né? E não vieram nos atender. Saímos dali, fomos na Niva Veículos, lá do Niso. No Niso, depois do Rei Bingo. Depois foi o Rei Bingo, tá? Fomos lá, o Roberto comprou um Vectra vermelho. E aí e tu? Eu digo, não, muito grande para mim, carro grande, não sou muito chegado a isso. Aí ele pegou e disse assim, tem um amigo meu que tem um carro aí que tu vai gostar. É um Eclipse da Mitsubishi. Eu digo, onde é que tá? Ele assim, tá ali. Fomos lá, cheguei lá, eu vi o carro. Me apaixonei. Na época o dólar era igual o real, sabe? Era igual ao real. Custou 40 mil na época. O meu Cadete custava 20. Eu financiei 20 pelo Bradesco e pagando 24 meses, R$1.000 por mês, aquele carro. Aquele carro era xodó, foi o xodó. O meu tio tem um até hoje, guardadinho, 95, eu fui burro, eu na época... Inteiraço dele, fiquei inteiraço. O meu também era bonito, mas depois começou... Sabe o que é? Na época, hoje tem a Sekai, que representa Tem peça. Representa a Mitsubishi. Na época não tinha. Tinha que importar então, tudo. Peça tinha que buscar em Curitiba. Putz. Uma vez teve cabo de vela, sabe o que é, né? Aqueles cabo de vela. Eu de carro não entendo nada. Eu só dirijo. Aí o cabo de vela, eu trabalhava na Barriga Verde, aí pifou os cabos de vela, aí tinha que trocar os cabos de vela, não tinha aqui. O cara tentou botar do Fiat, não sei o que, ele disse, não, enjambrado não. Enjambrado tá coisa não. Não, vai dar não quero. Aí mandei buscar, aí tinha o TVL, era o representante da Mitsubishi em Curitiba, era do irmão do Saul Brandalize, da Barriga Verde, ele estava em Curitiba. Aí ele mandou para mim os cabos de vela. Aí começou a ficar difícil, sabe? Pifava uma coisa, mas eu fiquei 7 anos com aquele carro. Era a marca registrada depois do Miguel, Depois troquei por um... Tu lembra do Valério? Valério, que foi presidente do... Araranguá? O Araranguá, isso. Valério Mendes, né? Valério, tinha um... eu acho que era Mendes o nome. Pô, aquele cara era engatado em nós, pô, engatado. Aí ele tinha a Chevrolet em Araranguá e Criciúma. Aí pelo telefone, conversando com ele quando vinha aqui me ligava, pô, vamos almoçar, tá? E conversando com ele, eu digo, quero um Astra GSI. Sim. Astra GSI, na época não era automático. Ele, não, tudo bem, trocamos assim, eu digo, manda aí, eu assino e por aí vai. E ficamos aí, eu troquei pelo Astra GSI. Ô, Miguel, voltando ao futebol, que tu falou ali, não quis te interromper, tu citasse o Valdomiro Schitzler. A gente era muito novo ainda naquela época, diziam, tu que vivesse aquela época, que o Joinville e a Federação Catarinense... o Giuliano e o Valdomiro não se Deixa o Miguel, que tu era novo, eu quero escutar do Miguel. Diziam que tinha, às vezes, algum esquema, alguma coisa naquele... Eu sei que o Joinville tinha um timaço. Tinha dinheiro também, né? Mas tinha alguma coisa extracampo? Será que pendia ali pro... Teve até o título de 78, que o Joinville, que o Avaí desistiu do campeonato porque roubaram o Avaí lá em... O Dalmo deu um pênalti favorecendo o Joinville.
Avaí em 78. O Avaí tinha feito um timaço em 77 com Neia, Renato Sá, Lico, aquela turma toda. Mas perdeu para Chapecoense aquele título, né? E aí em 78 acabou. Aquele time, os caras, o Albi foi não sei para onde, e por aí. Aí o Avaí desistiu do campeonato e o Foro decidiu o título na Guaciara, não, na Linda Cap, por votação ali. Eu escutei essa história. Votação, o que é que você acha? O Valdomiro foi um grande presidente. Sim. O Giuliari era de Joinville, Águia. Todo presidente da federação, com exceção desse que está aí, que eu falei com ele só uma vez, todos foram avião. Todos. Dava de fazer um aeroporto dos presidentes de federação. Não só daqui, não, do Brasil todo. Todos eles têm a sua... Né? Todos eles fizeram as suas poucas e boas. Né? Não era diferente o Giuliari. Então o Joinville ali tinha uma forcinha. Teve algumas coisas aqui. Complicado. Otávio Dalmo, por quê? Porque o Dalmo garantia. O Dalmo garantia, por exemplo, tu ia jogar, vamos citar, você ia jogar em Joaçaba, vamos supor. O Oscar Rodrigues da Nova. E aí, chegava lá, se os times da capital, geralmente, Joinville tinha um super time. Sim. Joinville tinha um super time. Chegava lá, estava ganhando porrada daqui e dali, o juiz fracassou. O Dalmo não, o Dalmo era... Se fosse o Aparecido Elias de Brito, a casa caía, né? Quem? O Aparecido o Aparecido Elias de Brito. Tem uma opção de árbitro que era... Frouxo. Conivente. Cagão. Cagão é a expressão. Caseirinho, às vezes. Tava cheio aí. E o Dalmo não. O Dalmo segurava. O Dalmo, com ele não tinha besteira. E na hora de dar uma puxadinha, ninguém é de ferro, né? Vai puxar pra quê? Puxa pro Joinville, que eu sabia que o Joinville a camisa ia chegar pesa, na né? final. O Dalmo também tem as coisas dele por trás das cortinas, né? Que pedia, pelo amor de Deus, eu quero transmitir. E até porque naquela época, Miguel, desculpa te interromper, o árbitro ganhava um percentual sobre renda, né? Ganhava, tinha também. E não cara, o Joinville ia jogar, sabia que era estádio cheio, o árbitro era divulgado, sabe? Ganhou, o Dalmo ganhou mais, o Dalmo dirigiu, apitou mais uma final do campeonato. Como é que era transmitir lá no Ernestão, antigo Ernestão? Era diferente? Era complicado? Como? O clima? Horrível. O Hélio Costa que ali tinha um tipo de embaixo ali, né? Tinha onde é que o pessoal ficava em pé, como no Figueirense tinha a coloninha, o Avaí tinha a costeirinha, que depois acabaram. Na época, não. O Hélio eu estava transmitindo um jogo lá entre Avaí e Joinville e Avaí. O Avaí estava ganhando o jogo. E aí o Hélio Costa estava ali, o Hélio era repórter. Na época em que o Lauro foi técnico do Avaí. E aí... O cara encostado no alambrado, o Hélio está encostado no alambrado, o cara bateu nas costas dele. Quando ele olhou, o cara jogou um copo de mijo, de urina, na cara do Hélio. Isso aí. O Claudio Miranda. Eu trabalhava com ele. Ele foi transmitir um jogo lá em Joinville, no Ernestão. Ele e o Fernando Linhares da Silva, falecido Fernando Linhares da Silva. Nosso Fabiano. Comentarista, tá? Na cabine, em cima, assim, os caras ficam sentados embaixo. Se levantasse, batia na cara. Aí o Claudoni criou um negócio assim do Figueirense. Não vejo ninguém na minha frente. Figueirense. Não vejo ninguém na minha frente. Ele é figueirense. Doente. Aí ele, não vejo ninguém na minha frente. Ele estava transmitindo o jogo lá, cara. Aí o cara levantou e disse assim, ei! Não vejo ninguém na minha frente. Ele riu, o cara, pá, um tapa na cara. Porra. Fernando Linhares desistiu de trabalhar. Por conta desse caso? Não vou para apanhar, o cara já se aposentando depois de velho, vai se incomodar, apanha um tapa de não sabe nem de quem sim. sabe? 2 perguntas assim, Lauro Búrigo e Miguel, como é que era a relação?
teve uma época que nós não se falávamos. Teve uma época que não falou. O Lauro foi convidado para ir no programa lá na TV Cultura, aquele programa que nós tinha domingo à noite, ou segunda-feira à noite, sei lá, e foi o presidente do Avaí, ele era técnico do Avaí, o doutor José Bastos, que é uma pessoa fantástica, um cara educadíssimo, sabe? 10 anos na frente do futebol, e o Lauro, eu acho que foi meio, já faleceu, eu acho que foi meio mamado, sabe? Foi a fim de avacalhar. E aí ele começou com coisa, não sei mais o quê, eu pedi licença, saí do programa. Aí não falei mais com ele. Aí fui falar com ele, depois quando eu fui para a RBS, lá no Debate Diário. Isso, é. Aí lá a gente se falou, tá? Porque... Mas nunca teve um clima de extrema amizade entre vocês? Não falava, só simplesmente não falava. O Lauro era assim, ele era um cara... ele achava que tinha que ser como ele queria, sabe? Foi um grande treinador. Personalidade forte. Ele tinha uma personalidade, ele tinha hora que ele respondia umas coisas que não estavam... Teve o Major Ortiga. Major Ortiga, em 70, quando ele era presidente do Figueirense, que o Lauro era o treinador, foram umas pessoas lá visitar o Orlando Scarpelli, na hora do treino, coisa, tá? E nós estávamos todos juntos, eu, o Major Ortiga, mas uns caras, eu acho que era do Exército, estavam lá visitando o Figueirense, tá? Aí o Lauro passou. Ó, Lauro, como é que vai entrar o nosso time em campo domingo? Em fila indiana. Responde, dá uma reportagem assim, uma coisa. Sabe? Tem hora que... Depois ele reconhecia, mas teve uma época que tive muita amizade. Amizade não. Relacionamento. Um relacionamento assim, porque a gente trabalhava, estava no mesmo barco, eu precisava das entrevistas dele quando eu era repórter, né? Ele precisava que divulgasse, né? Os caras do Figueirense chegavam e diziam assim, ó, Miguelzinho, os repórteres, né? Os jogadores que eu era repórter, Miguelzinho, 3 meses atrasado. 3 meses. Aí eu dava notícia, eu não dizia quem era que me deu. Quero saber quem foi. Até que no dia, ele era muito grosso com os jogadores. No trato. No trato. Tanto é verdade que o Adairton, numa concentração, o jogo era domingo, sábado à noite marcaram a concentração. Deu 8 horas da noite, o Figueirense, tu que é figueirense... Desde quando? Desde que nasceu. Desde que nasceu. Figueirense, lembra quando o Figueirense concentrava no próprio estádio Orlando Scarpelli, ali onde é o vestiário que fica o visitante, em cima? Tinha ali uma concentração do Figueirense. Enjambraram lá um hotel lá, não sei o quê. Os caras marcaram 8 horas da noite, deu 8h10, 8h15, 8h30, 9 horas chegou o Adair. Lauro chegou, seu nego vagabundo, não sei mais o quê. Ele pegou o Lauro pelo pescoço e esfregou o rosto do Lauro no alambrado. O Lauro mostrou umas marcas depois. Sabe, o negócio de você se relacionar com as pessoas. A forma de se relacionar hoje dificilmente duraria no futebol de hoje. Não. Segura. Vou recolher a bola. Vai recolher a bola? Então tá bom. O programa está excelente, né? O Miguel aqui é uma lenda viva do futebol catarinense, muito saboroso, mas nós vamos encerrar esse programa, continuamos aqui gravando na sequência e na semana que vem você assiste a segunda parte do programa com Miguel Livramento. Miguel, obrigado. Já a gente segue esse jogo aí. Um abraço. Um abraço, gente amiga. Tchau.